Sabe, você pode dizer, bem, eu estou confiando em Deus, estou orando sobre isso. Deixe-me perguntar, você está com raiva de alguém? Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária, obrigada por estar junto a mim hoje. E eu vou falar sobre o assunto favorito de todo mundo: disciplina e domínio próprio. Veja, você não está animado. Não desligue a sua televisão, você precisa ouvir isso, mesmo que já seja uma pessoa disciplinada. Sabe, sempre precisamos ser refrescados em coisas que nós estamos prontos e talvez praticando, bem? Ferramentas para tomar o controle. Sabe, nós temos domínio próprio. Então, uma das primeiras coisas que você tem que parar de falar é: eu não tenho domínio próprio, ou eu não sou disciplinado. O domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos Jesus, temos seu Espírito, e, portanto, o fruto do Espírito também está em nós. Mas ele vem em forma de semente e deve ser exercido para ser desenvolvido. Como a paciência, por exemplo, é um fruto do Espírito, e se você estudar essa palavra na língua original, lá diz que ela é um fruto que só cresce debaixo de provações. Bem, eu não gosto dessa definição, mas ela é bem lógica, sabe? Já que eu nunca vou aprender a ter paciência se eu não tiver que passar por situações na minha vida para exercer paciência. E nesta manhã, Dave e eu tivemos um incidente. Você já teve um incidente com quem está casado? E então ele não ouve muito bem, mas claro que ele diz que eu também não ouço bem, que eu tenho um probleminha, mas ele tem um problema bem maior. Então ele diz, hein, e eu fico tão cansada de ouvir, hein? E eu perguntava a ele esta manhã, como está a previsão do tempo hoje? E eu falei bem alto desde o início, porque eu sei que ele nem sempre me escuta. E como está a previsão do tempo hoje, hein? Eu disse, como está a previsão do tempo hoje? Ele disse, hein? E eu disse, como está a previsão do tempo hoje? E então, ele disse, bem, você não está sendo muito gentil. Eu disse, não se preocupe, eu vou pregar sobre desenvolver disciplina e domínio próprio hoje. Talvez quando eu chegar em casa à noite, eu vou me comportar melhor. Então, se você não precisa disso, eu preciso. Eu vou pregar para mim mesma. Bem, Provérbios 16:32. Quem é lento para se irar é melhor do que os poderosos, e aquele que governa o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Então, Deus está nos dando trabalho. Agora, Ele nunca nos dá trabalho sem nos ajudar a fazê-lo. Mas Ele nos dá o trabalho de governar sobre as nossas próprias emoções e pensamentos e palavras que falamos. Nós precisamos de disciplina e domínio próprio se nós vamos ser quem nós dizemos que nós queremos ser. E Hebreus 12, verso 11 diz, no momento, toda a disciplina parece dolorosa ao invés de agradável. Alguém pode dizer amém? Mas depois, mais tarde, ela produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que foram exercitados por ela. Bem, nós precisamos nos preocupar mais com o depois do que nos preocupamos, porque o depois sempre vem, sabe? E eventualmente vamos chegar lá. Costumo dizer que na vida tem investidores e jogadores. Os jogadores são aqueles que tentam fazer a coisa errada esperando que eles vão se safar e ainda ter um resultado certo. Isso não funciona. Investidores são pessoas que fazem a coisa certa agora, mesmo sendo difícil, porque elas querem ter o resultado certo mais tarde na vida. Vamos pegar as pessoas que economizam dinheiro? Bem claro, seria mais divertido gastar todo o seu dinheiro agora do que economizar parte dele, mas então, mais tarde, quando há uma emergência que você não está esperando, ou algo acontece no seu trabalho e você é demitido ou dispensado por um tempo, ou quando o tempo da aposentadoria chega, nós podemos olhar para as pessoas que fizeram o que é certo no início de suas vidas e agora estão confortáveis e dizer, bem, deve ser bom ter todo esse dinheiro. Bem,
As pessoas, elas não recebem tudo que elas têm de bom por acaso, sabe? Há sempre uma causa e um efeito. E se nós fizermos as coisas certas, as coisas que Deus nos diz para fazer, nós vamos terminar com o resultado que Ele diz que nós teremos. Mas nós precisamos fazer esse investimento agora, mesmo que seja difícil e você não se sinta bem agora, mas sim depois. Eu quero te pedir para que você, se você ainda não fez isso, que se torne uma pessoa que não vive apenas para o agora e para como se sente agora e pelo que você quer agora, mas que você viva pelo mais tarde, porque o mais tarde sempre vai vir. Sabe, eu acredito que há várias pessoas que desejam as bênçãos e os benefícios da vida, mas elas não querem fazer o trabalho ou investir o esforço necessário. Eu gosto de dizer às pessoas que querem benefícios sem trabalho. Agora, nós precisamos evitar as obras da carne, que é a nossa energia tentando fazer algo que só Deus pode fazer acontecer, mas nós precisamos fazer as obras de Deus. Até mesmo Jesus disse: eu vim para fazer as obras do meu Pai. Então, há coisas que Deus nos dá para fazer, e na palavra há, sabe, vários: faça isso, não faça aquilo e não faça isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer isso. Se não fizer aquilo, isso vai acontecer. E nós temos a direção de Deus. Nós não estamos vivendo um jogo de adivinhação na vida. Nós temos direção e a palavra de Deus abrange realmente todas as áreas da nossa vida. E se ela não cobrir especificamente, nós temos o Espírito da palavra e temos o caráter de Deus para nos ajudar. E nós sabemos que há certas coisas que Deus quer que façamos e outras que Ele não gostaria que fizéssemos. Mas ninguém pode esperar fazer coisas erradas constantemente e acabar com o resultado certo. Digamos, por exemplo, que você não se cuida, você come mal, come porcaria o tempo todo. Eu não sei, talvez você fuma 2 maços de cigarro por dia e você se excede na bebida alcoólica e você não dorme bastante, você trabalha demais. Bem, mais tarde, algo vai acontecer com o seu corpo que você não vai gostar. O meu marido trabalhou por cerca de 60 anos e ele tem 80 anos agora e ele tem se exercitado, ele se exercita há 60 anos. Bem, ele parece incrível para a sua idade e ele se sente incrível. Mas tem pessoas que dizem: nossa, eu gostaria de ser como você, mas ele não conseguiu isso só desejando. Ele conseguiu fazendo a coisa certa, quando em muitos dias isso era difícil de se fazer. E assim, não vamos viver nossas vidas com arrependimentos. Me arrependo de não ter sido assim, lamento não ter sido daquele jeito. Seja guiado pelo Espírito Santo e discipline-se para fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que seja difícil. Nem tudo na vida tem que ser fácil. Às vezes precisamos da batalha para crescermos e ser espiritualmente maduros. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, o perdão dos pecados e a liberdade da culpa. Ele quer que tenhamos graça, favor, misericórdia, alegria, paz, justiça. Apenas pense no tipo de vida que Deus quer que você tenha. Força, habilidade, domínio, poder e autoridade sobre o inimigo. Saúde, prosperidade, bons relacionamentos. Bem, vamos pegar os relacionamentos como exemplo. Se você quer ter bons relacionamentos, então você tem que se disciplinar para tratar as pessoas bem. Nem sempre pode querer que as pessoas sejam do seu jeito e ainda assim ter um bom relacionamento com elas. Não há nenhuma relação que seja saudável se tudo é unilateral, onde uma pessoa renuncia a tudo e a outra recebe tudo, sabe? Se quisermos ter bons relacionamentos, nós precisamos falar direito com as pessoas. Nós não podemos falar o que pensamos e tudo que achamos que é de errado com elas. Precisamos orar e dizer a elas coisas para acrescentá-las e encorajá-las e torná-las mais fortes. Você pode ter bons relacionamentos, mas sabe, você precisa investir nesses relacionamentos para tê-los. Deus quer que nós desfrutemos de sua presença. Ele quer que nós o conheçamos, o poder da sua ressurreição. As promessas na Bíblia são intermináveis. Na verdade, há mais de 5.000 delas, dependendo da fonte que você usa para estudar a respeito. Sabe, eu já vi cerca de 5 a 10 mil, talvez,
ainda mais, digamos que haja uma abundância de promessas na palavra de Deus, mas Deus, ele sempre nos dá uma parte a desempenhar, porque nós somos parceiros de Deus. Agora, a salvação é um presente gratuito, mas nós ainda temos que decidir viver para Deus. Temos que decidir nos arrepender e permitir que Deus nos transforme. Sua vida não vai mudar se você não estiver disposto a mudar. Muitas pessoas acham que basta fazer uma oração do pecador, que tudo vai magicamente mudar na vida dela, sabe? Bem, não vai. O que vai transformá-lo é aprender a palavra, se disciplinar a estudar a palavra regularmente e assim então se disciplinar a fazer o que a palavra diz. Agora, eu sei que disciplina não é o assunto favorito de ninguém, sabe? É como algo que chamo de ai, aleluia. Quando estou falando essas coisas, isso parece um ai. Mas se você fizer e viver isso, mais tarde você vai dizer, aleluia, estou tão feliz por ter feito isso. Você é uma pessoa disciplinada? Eu acredito que você seja, mas você pode não ter praticado o bastante para que isso realmente esteja funcionando em sua vida. As pessoas muitas vezes querem as bênçãos sem o trabalho. Aí elas não recebem e ficam com inveja do que outras pessoas têm. Uau! Você está com inveja de alguém? E do que você está com inveja? Eu tenho inveja da aparência daquela mulher. Ela é tão bonita e eu estou muito acima do peso e tão fora de forma. Bem, talvez você coma tudo que você quer e aquela outra pessoa se discipline, ela só come alimentos saudáveis. Bem, eu gostaria de ter o dinheiro que você tem. Eu tenho inveja do dinheiro que você tem. Às vezes as pessoas herdam algum dinheiro, mas ainda assim, elas precisam cuidar dele. É bobagem ter inveja do que alguém tem se você não quer fazer o que eles fizeram para ter aquilo, sabe? Tem pessoas que às vezes são críticas ou falam mal de mim. Isso faz parte do que acontece quando você está nos olhos do público. Mas eu tive que aprender que aquelas pessoas que têm inveja de mim, elas têm inveja porque elas gostariam de ter um ministério como o meu ou uma vida como a minha, mas elas não querem fazer o que eu fiz para obtê-la. Sabe, eu passei por muitos anos realmente muito duros e difíceis antes de chegar ao ponto onde eu pude estar na televisão e ter o privilégio de falar com as pessoas em todo o mundo. Eu estava falando com alguém esta manhã sobre o quanto o Dave e eu trabalhamos nos primeiros anos deste ministério. E eu me lembro de voltar para casa das viagens do ministério tão cansada que eu achava que eu nunca mais me sentiria bem novamente. Então nós fizemos o trabalho e agora estamos colhendo os benefícios. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas você está disposto a fazer a parte que Ele te dá para fazer? E eu sei que há pessoas que precisam ouvir isso. Se eu perguntasse agora, você sabe sobre alguma coisa na sua vida? Você tem alguma área na sua vida onde você está sendo desobediente a Deus? Você sabe que está fazendo algo que não deveria estar fazendo e continua fazendo isso? Então, em amor, eu preciso te dizer que você está plantando uma semente e não ficará feliz quando a colheita chegar. Mas, felizmente, você pode mudar isso e pode mudar agora mesmo. Você pode se arrepender, e arrependimento não significa apenas se lamentar. Arrependimento significa se virar e ir em uma direção totalmente diferente. Você pode tomar uma decisão que começará uma mudança maravilhosa em sua vida, se você fizer isso. Bem, Joyce, eu não sou uma pessoa disciplinada, sabe? Bem, você tem domínio próprio. Talvez não tenha exercido, mas você tem domínio próprio. No Salmo 106, versículos 12 a 16, há um grande exemplo disso, da inveja. E eu vou ler para você o último versículo primeiro. E diz, quando os homens no acampamento tiveram inveja de Moisés e Arão, os santos servos do Senhor. Ouça isso, Salmo 106, 12. Então eles creram nas palavras de Deus e cantaram em seu louvor. Mas logo se esqueceram de suas obras e não esperaram por seu conselho. Os israelitas, quando foram libertos da escravidão no Egito, eles estavam animados e louvando a Deus. Oh, este é um grande dia, sabe? Mas quando eles estavam passando por momentos difíceis,
Vamos, quero que entenda isso. Quando eles passavam pelos momentos difíceis, se esqueciam de todas as coisas boas que Deus havia feito por eles e pensavam somente no que estavam passando naquela hora. É assim com a disciplina também, sabe? Nós podemos até ver que se nos disciplinarmos nisso ou naquilo outro, que existe uma bênção ligada a isso. Mas a Bíblia nos diz que nenhuma disciplina no presente é motivo de alegria. Porém, mais tarde, ela produz o fruto da justiça para aqueles que foram exercitados nela. Então pode não ser bom agora, mas há uma bênção ligada a isso se você fizer o que Deus quer que você faça neste ponto da sua vida. Não se esqueça das coisas boas que Deus fez por você, mesmo quando estiver passando por tempos difíceis. Lembre-se de todas as coisas boas que Deus já fez. Eles não esperaram por seu conselho. Não seja tão impaciente, mas espere até ter certeza de que Deus está te mostrando o que deve fazer e então faça. Mas eles tiveram um desejo lascivo no deserto e colocaram Deus à prova no deserto. Eles queriam coisas, mas queriam mal. Porque eles queriam o que Moisés e Arão tinham. Talvez fosse o relacionamento deles com Deus ou a liderança que eles tinham, a autoridade que eles tinham. E eles ficaram com inveja do que eles tinham. Mas ouça, Deus deu a eles o que eles queriam. Mas ele enviou uma doença que se espalhou entre eles. Às vezes Deus nos dará o que nós queremos só para nos provar que ainda não estamos prontos para aquilo. Sabe, eu fiquei querendo que o meu ministério crescesse muito tempo enquanto ainda era pequeno. Sabe, eu ministrava para 25 pessoas na minha sala, toda terça à noite, e eu não era paga para isso. Eu saí de um emprego de tempo integral para ir para o ministério. E sabe, eu tinha um sonho, uma visão, mas era tudo o que eu tinha. Bem, sabe, é desafiador ficar firme neste tipo de coisa, sabe? Quando você não consegue enxergar nada no natural. Mas continuei fazendo. E pouco a pouco nós crescemos. Então, quando chegou a hora de sair daquela situação, eu acabei indo trabalhar numa igreja. Eles me pediram para liderar uma reunião de mulheres e isso se tornou muito grande. Então, Deus me pediu para sair e ir para o norte, sul, leste, oeste e assim tudo vem em estágios e degraus. Ninguém vai simplesmente ter um sonho de Deus sobre algo a se fazer em sua vida e no dia seguinte cairá da cama e fará aquilo. Deus nos mostra o fim desde o princípio, às vezes, e não entendemos que ainda precisamos passar pelo meio. Pense nisso. Há um começo para tudo. E há um fim, mas também um meio. Digamos que você precise perder 50 quilos. Bem, isso não é tão fácil para você começar. Qualquer um pode começar uma dieta domingo depois do jantar. Mas o que acontece quando chega a terça-feira, meio-dia, e você está extremamente faminto? Bem, é aí que esta disciplina tem que entrar e você tem que estar disposto a sofrer um pouco, entendendo que se você continuar fazendo aquilo que é certo, então você obterá um bom resultado pouco a pouco. Agora, eu sei que algumas pessoas têm situações físicas ruins, talvez questões médicas que estejam acontecendo, que as impedem de conseguir perder peso, mas eu estou falando de situações normais em que as pessoas não cuidam de si mesmas. Você pode aplicar isso na questão financeira. Quantas pessoas que estão endividadas e elas clamam a Deus por um milagre financeiro? Bem, peça a Deus um milagre, Ele pode te dar um emprego. Ou peça por um milagre e Ele pode te dar um segundo emprego por um tempo. Peça a Deus um milagre e Ele pode te mostrar 10 situações onde você não precisa mais gastar dinheiro. Sempre que nós oramos, Deus nos ouve e responde a nossa oração, mas Ele nem sempre faz isso de uma maneira milagrosa, sabe? Muitas vezes Deus vai nos mostrar algo que precisamos fazer ou parar de fazer, se quisermos ter o resultado que dizemos que queremos. Você pode dizer, bem, eu estou confiando em Deus e estou orando sobre isso. Deixe-me perguntar, você está com raiva de alguém? Oh! E você pode pensar, Joyce, não basta falar apenas de disciplina e domínio próprio, será que nós temos que falar de perdão também? Sim, porque quer saber? Acredito que há literalmente milhões de orações que ficam sem respostas, simplesmente porque as pessoas têm falta de perdão em seus corações, ao mesmo tempo que estão orando e pedindo a Deus para fazer algo grande em suas vidas.
Marcos 11, versos 24 e 25. Portanto, eu te digo, tudo aquilo que você pedir em oração, creia que você já recebeu e te será dado. Eu amo a tradução que diz, acredite que você recebeu e você vai receber. Bem, aqui não diz o quanto vai demorar para você receber isso. Às vezes temos que permanecer na fé por muito tempo e não desistir nem esmorecer, e isso requer disciplina. E, eventualmente, recebemos. Sabe, Deus me chamou para fazer o que estou fazendo há 46 anos, mas não comecei no dia seguinte. Eu dediquei 5 anos naqueles pequenos estudos bíblicos, dediquei 5 anos trabalhando para outras pessoas. Sempre digo às pessoas, você não está apto a exercer autoridade se não sabe estar debaixo de autoridade. E aqueles 5 anos que trabalhei para outras pessoas, eu nem sempre gostava do que me pediam para fazer. E eu nem sempre sentia que eu recebia o reconhecimento ou o salário que eu merecia, sabe? E talvez tudo isso foi Deus também, porque Ele queria que eu passasse por situações onde eu precisasse aprender a ter uma boa atitude durante tudo, ainda que eu não estivesse recebendo o que eu queria. E talvez Ele quisesse provar na minha vida que eu não estava apenas ministrando por causa do dinheiro que eu ganhava, mas estava fazendo isso por causa do amor por Ele e pela minha obediência a Ele. Então, eu fiquei todo esse tempo orando por coisas maiores e elas estavam a caminho, mas tive que esperá-las. E uma das coisas que tive que aprender foi o que a Bíblia diz a seguir. E sempre que você estiver orando, perdoe. Se você tem algo contra alguém, qualquer coisa, sabe, na economia de Deus, você não deve ficar bravo nem com o governo. Nós temos que perdoar qualquer coisa. Qualquer coisa que tivermos contra qualquer pessoa, precisamos entregar isso para Deus e confiar nele para ser o nosso vingador. E eu acredito que há mais territórios tomados na vida dos crentes através da falta de perdão do que em qualquer outra área que o inimigo usa contra nós, sabe? Não seja melindroso. Não se ofenda tão facilmente. E seja rápido para perdoar. Estude esta área até que você saiba o quão perigoso é para você ficar cheio de amargura e ressentimento. Deus não nos diz para perdoar as pessoas como um favor para elas. Ele nos diz isso porque é bom para nós. E, na verdade, uma das coisas que eu aprendi na vida e que faz o obedecer a Deus ser muito mais fácil é que tudo o que Ele me diz para fazer ou me mostra para fazer, isto sempre será para o meu bem. Deus não nos diz para fazer coisas difíceis só para sentar e ficar nos olhando fazer essas coisas difíceis. Mas Ele sabe que se fizermos aquilo, que se semearmos esta semente, então o resultado vai acontecer depois e nós vamos gostar muito disso. Certamente Deus está te mostrando, pelo menos uma área em sua vida, onde você pode aplicar isso. Sempre que você estiver orando, perdoe se você tiver algo contra alguém, para que o seu Pai que está no céu possa também perdoar suas falhas e suas deficiências. Tiago 2:14, do 14 ao 20, eu não vou poder compartilhar tudo por falta de tempo, mas diz, de que adianta, irmão, se alguém diz que tem fé, mas não tem as obras? A fé sozinha pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã está mal vestido e sem comida e um de vocês diz a ele, vá em paz, fique aquecido e satisfeito, sem lhe dar as coisas que ele precisa, que coisa boa é esta? Bem, quantas vezes alguém te fala sobre uma necessidade que tem e você diz, vou orar por você. Bem, isso é uma coisa boa. Mas sabe o que Deus me disse uma vez? Ele disse, pare de me pedir para fazer coisas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer. Ui, ai! Esse é um ai que se transformará em aleluia depois na vida se eu fizer o que Deus me pediu para fazer. Temos que estar sempre dispostos a dar, sempre dispostos a servir, sempre dispostos a obedecer. E então, se isso trouxe uma área em sua vida, a sua mente, sabe? Para a sua mente. E você sabe que esta é uma área onde você precisa começar a usar a disciplina e o domínio próprio. Então, discipline-se para não continuar adiando, mas para começar hoje.
Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da escolha. Bem sabe, Deus nos deu livre-arbítrio. Em Deuteronômio 30:19 diz: Neste dia eu chamo os céus e a terra como testemunhas contra ti. E eis que coloquei diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida para que você e seus filhos possam viver. Você entende que toda decisão que você toma afeta os seus filhos e as outras pessoas também? Agora, quero ter certeza de que você entenda isso. Então, Deus coloca diante de nós a vida e a morte. Vida e morte. Não é difícil decidir qual escolher. Ou bênção ou maldição. Não é difícil decidir qual irá escolher. Ele até nos dá uma dica caso nós não consigamos enxergar. Escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. Sabe, por que Deus nos deu livre-arbítrio? Acho que foi algo do tipo um risco para Deus quando ele decidiu dar ao homem o livre-arbítrio. Mas ele não queria robôs que não tivessem escolha a não ser fazer o que ele quer que eles façam. Ele quer que as pessoas escolham livremente amar a ele, sabe? Ser obediente a ele, viver a vida por ele. Então a escolha é um grande privilégio. Isto mostra que Deus confia em nós. A escolha nos dá autoridade. Eu gosto disso, gosto das escrituras sobre você colhe o que planta, porque sinto que isso também me dá alguma autoridade sobre o que vai acontecer na minha vida. Mas a coisa que eu quero ter certeza que você entenda hoje é que o fato de ter livre-arbítrio não apenas dá a você autoridade, mas lhe dá também responsabilidade. E às vezes nós não pensamos nisso. Oh, é tão maravilhoso poder escolher o que eu vou fazer, mas sempre haverá uma consequência de cada decisão que nós tomamos. Pode ser uma ótima e maravilhosa consequência, mas se fizermos a escolha errada, então não será uma consequência muito boa. E porque as pessoas de hoje, especialmente, não gostam muito de assumir as responsabilidades, houve um tempo em que ser responsável era considerado algo honroso a se fazer. Mas parece que hoje em dia as pessoas querem evitar a responsabilidade. Mas nós não podemos fazer isso com as coisas de Deus. Se você se exercita regularmente, se faz ginástica regularmente ou caminha regularmente, o que quer que seja, você colherá o benefício disso. Você vai ter uma boa consequência disso. Você diz, tentei de tudo, só ganhei dor bem. Você não fez o tempo suficiente para ter certeza de que estava te fazendo bem. Mas quantas pessoas que, desde eu e com certeza você conhece pessoas também, que elas parecem 10 anos mais velhas do que elas são e se sentem mal. Elas não têm quase nenhuma massa muscular e elas olham para as pessoas que estão em boa forma e dizem, eu gostaria de ser assim, ou eu gostaria de ser tão forte. Bem, as pessoas que são fortes não conseguiram isso desejando, elas conseguiram fazendo a escolha certa. Quando falo sobre sabedoria, quando prego baseado em provérbios, eu sempre gosto de dizer, e essa é a minha própria definição de sabedoria, eu acho que a sabedoria é escolher fazer agora aquilo com que você ficará satisfeito mais tarde. Se você vive pelas emoções, seus sentimentos parecem bons agora, mas depois, muitas vezes, nós lamentamos ter feito aquela escolha. Mas ser uma pessoa sábia significa que você faz agora, mesmo que seja difícil, aquilo com que você vai ficar satisfeito mais tarde em sua vida. Josué 24, verso 15. Josué disse uma coisa sábia. Ele disse, mas se servir ao Senhor parece indesejável para vocês, então escolham por si mesmos neste dia a quem servirão. Se é o Deus que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amonitas em cuja terra estão vivendo. Mas quanto a mim, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu amo isso. Você está fazendo o que os seus amigos fazem
Só porque assim você vai ser incluído no grupo? Ou você está servindo a Deus, quer eles queiram ou não? Às vezes temos que estar dispostos a ficar sozinhos, se isto significa fazer a coisa certa. Muitas pessoas permitem que o que as outras pessoas pensam e dizem sobre elas, e fazem ou não fazem, determine suas escolhas na vida. Mas isso é realmente muita bobagem, porque quando tudo chegar ao fim, você e somente você vai ter que suportar as consequências das suas decisões. Agora, nós não podemos deixar que outras pessoas escolham por nós. Isso não significa que não podemos receber conselhos de alguém. Talvez você precise de um conselho, então você vai até algumas pessoas e pergunta o que elas fariam. Mas o ponto principal é que a escolha final deve ser sua, porque deixe-me dizer de novo, você e somente você vai ter que suportar as consequências das suas escolhas. Não sei se você já reparou, mas muitas pessoas gostam de dar conselhos e todo mundo tem uma opinião. Mas sua vida pertence a você e você precisa não apenas fazer aquilo que você quer, mas o que você sente que Deus gostaria que você fizesse em todas as situações da vida. Algumas pessoas vão te controlar se você permitir. Mas quer saber? Você tem tanta responsabilidade em não permitir que te controlem quanto eles em não tentar controlar você. O controle realmente é um tipo de feitiçaria. O diabo tenta controlar, mas Deus sempre lidera e guia e ele nos deixa com a escolha. Mas quando alguém está te passando a mensagem, se você não fizer o que eu quero, então nós não seremos amigos ou você vai ficar fora do grupo, você tem que ser firme e fazer aquilo que você acredita que Deus quer que você faça. Meu pai controlava minha mãe e ela basicamente não tinha vida. Era muito triste e isso ainda me deixa triste quando eu penso na vida dela, porque ela nunca conseguiu fazer nada, ela não gostava muito da vida, ela quase não tinha amigos. E ele estava errado em tentar controlá-la, mas ela também estava errada em permitir que ele fizesse isso. Faça escolhas agora, para que você não se arrependa mais tarde. O que significa arrependimento? Significa se sentir mal, ficar decepcionado ou angustiado, ou sentir luto, chorar ou uma sensação de perda por algo que se foi, tristeza por uma ação tomada ou não tomada, e quer saber, alguns de vocês têm isso agora. Você se arrependeu na sua vida porque você não tomou as decisões que você sabia que deveria ter tomado, ou até decisões que você queria ter tomado. Quantas e quantas vezes você sabe o que deve fazer e já está indo na direção certa, mas alguém vem e critica a sua decisão, e então você decide fazer o que acham que deveria fazer, em vez daquilo que acredita que Deus queria que fizesse. Eu te encorajo hoje a ser alguém que agrada a Deus e não alguém que agrada a homens. Procure agradar a Deus e não aos homens. Sabe, o apóstolo Paulo disse algo poderoso em Gálatas 1, verso 10. Eu penso sobre isso sempre. Ele disse, por acaso estou tentando ganhar a aprovação dos homens ou de Deus? Ou eu estou tentando agradar as pessoas? Se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não seria igual um servo de Cristo. A tradução amplificada diz, se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, pense sobre isso. Queremos ser populares, queremos que as pessoas gostem de nós. Mas ele disse, se o meu objetivo fosse ser popular entre as pessoas, na amplificada diz, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E então eu me pergunto hoje, quantas pessoas estão perdendo seus destinos porque estão permitindo que outras pessoas mandem suas vidas, em vez de serem ousadas para seguir a liderança do Espírito Santo? Sabe, eu acredito que haja até mesmo pessoas que não têm um relacionamento com Deus por causa do que sua família ou seus amigos poderiam pensar se tivessem. João 12, 42 e 43, veja só isso. No entanto, ao mesmo tempo, muitos, até entre os líderes, criam nele, ele sendo Jesus, então... Muitas pessoas acreditavam em Jesus, mas por causa dos fariseus, que era a elite religiosa da época, eles não reconheciam abertamente a sua fé por medo de serem expulsos da sinagoga. Oh, meu Deus! Será que tem alguém assistindo que não admite abertamente sua fé porque você pode não ser convidado para almoçar com as pessoas no trabalho se fizer isso?
Quantas pessoas não admitem abertamente sua fé porque não será convidado para aquela festa se fizer isso? Ou as pessoas vão pensar que eles vão te chamar daqueles nomes estranhos, crentão da Bíblia, santarrão, sabe? Um louco por Jesus, um radical. Sabe, se você vai ser radical para qualquer coisa, seja radical para Jesus, não para algo que o mundo lhe ofereça. Tome uma decisão de fazer aquilo que acredita que Deus quer que você faça e não o que as pessoas querem. Agora, não estou dizendo que você não vai agradar as pessoas. Na verdade, a Bíblia nos diz em algum lugar para vivermos para agradar aos outros e não a nós. Mas isso está falando sobre não ser egoísta e egocêntrico. E o que eu estou falando é que, quando se trata de eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar as pessoas, então você tem que tomar a decisão. Você não é obrigado, você pode escolher. Então você precisa escolher colocar Deus em primeiro lugar, porque se você buscar primeiro o reino e a sua justiça, que é o ser e o fazer de Deus, então todas essas outras coisas serão acrescentadas a você. Mantenha sempre Deus em primeiro lugar em sua vida e tudo mais vai dar certo para você. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma marca da maturidade espiritual. Romanos 8,14 diz, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma tradução diz as crianças de Deus e a outra diz os filhos de Deus. Isto mostra que nós pertencemos a Deus quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então eu vou falar sobre algumas das escolhas que você precisa fazer. Todos precisam fazê-las. E tudo isso é muito simples, mas são algumas das escolhas que nos deixam com grandes problemas se não fizermos a escolha certa. Então, em primeiro lugar, escolher esquecer seu passado. Sabe, a sua história não precisa ser o seu destino. Eu sou a prova viva disso, assim como muitos de vocês que estão assistindo hoje, que têm um testemunho poderoso sobre o que Deus fez em sua vida. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, fui abandonada pela minha mãe, me casei com o primeiro homem que apareceu porque achava que ninguém iria me querer. Ele foi infiel comigo desde o princípio e me deixou abandonada várias vezes em outra cidade, simplesmente sumia. E eu estava muito ferida e tinha tantas razões para ser amarga e ressentida e fiquei assim por um longo tempo. Mas esse não é o caminho de Deus. E assim eu entendi através das Escrituras e do Espírito Santo lidando comigo, que eu precisava deixar de lado o que ficou para trás e prosseguir para as coisas que estavam diante de mim. Se isso é algo que você ainda não fez, se você lamenta hoje sobre algo que você deveria ter feito há 20 anos atrás, mas você não fez, tem que deixar isso para trás. Se ainda está amargurado e zangado por algo que alguém fez com você há 10 anos, você precisa esquecer isso, precisa perdoá-los e prosseguir para as coisas boas que Deus tem para você no seu futuro. Encha-se de esperança. Não fique cheio de arrependimentos. Você tem uma mentalidade de vítima ou você tem uma mentalidade de um vitorioso em sua vida? Não importa o que aconteceu com você no passado, quando recebe a Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que você se torna uma nova criatura. Pense nisso. Nova criatura. Ouça 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está enxertado em Cristo, o Messias, ele é uma nova criatura, uma nova criação, completamente uma nova criatura. E a velha condição moral e espiritual anterior está morta, e eis que tudo que é fresco e novo chegou. Alguém precisa ser encorajado com isso hoje. Você não é mais como costumava ser? No momento em que você recebe a Cristo como seu Salvador, todos os seus pecados são perdoados, não apenas os pecados passados, mas os pecados atuais e também os do futuro, mas você precisa receber o perdão pelo qual Jesus pagou quando ele estava na cruz. Não importa o que Deus queira nos dar, devemos receber isto pela fé. Então, estou lendo Escrituras te dizendo que você não precisa mais viver sua vida baseada no que aconteceu com você e no que você fez no passado. Não há pecado que você tenha cometido que seja grande demais para Deus te perdoar. E ele não somente perdoa você, mas diz a Bíblia, ele leva nossos pecados para tão longe quanto o leste do oeste e ele não se lembra deles mais. Finalmente entendi que eu estava perdendo meu tempo continuando a levar velhos pecados para Deus e constantemente pedindo perdão pelas mesmas coisas, porque eu estava falando com ele de coisas que ele já havia esquecido. Você é uma nova criatura em Cristo. Digo que você é um novo barro espiritual.
Há um trabalho que precisa ser feito em nós e o Espírito Santo, ele vive em nós, como crentes em Cristo, para nos ajudar nesse processo de nos transformar na imagem de Jesus Cristo. Você tem um futuro, mas às vezes precisa prosseguir para novos começos, porque o diabo definitivamente vai tentar tirar isso de você. Eu achava que eu sempre teria uma vida de segunda categoria, mas olha, eu estava errado em acreditar nas mentiras do diabo, sabe? E eu não só não tenho uma vida de segunda categoria, mas acredito que Deus pegou todas as coisas que aconteceram comigo que foram erradas, e então Ele as fez cooperar para o meu bem. Eu acredito que eu tenho uma vida melhor, que eu sou uma pessoa melhor do que eu teria sido se não tivesse passado por aquilo que eu passei. Todas as coisas são possíveis com Deus. Ele pode fazer coisas maravilhosas em sua vida, coisas que você não pode nem imaginar que Ele faria, mas estou dizendo, todas as coisas são possíveis com Deus. Quero falar com você sobre escolher seus pensamentos. Isso é algo que muitos acham que não podem fazer. Eu sei, porque houve anos na minha vida onde eu pensava assim, eu não consigo evitar o que eu penso. Sabe? Se está lá, está lá. Mas isso não é verdade. Você pode escolher seus pensamentos porque a Bíblia diz, repreenda ou expulse. Repreenda ou expulse a imaginação errada, os raciocínios, as teorias. Expulse-os e leve todos os pensamentos cativos debaixo da obediência a Jesus Cristo. Uau! Parece um trabalho em tempo integral, não é? Quer saber, no começo é muito difícil. Você precisa praticar, precisa conhecer a palavra de Deus para saber o que é um pensamento errado. Mas quanto mais você estuda a palavra, por exemplo, a Bíblia diz para não ter inveja, que a inveja apodrece os ossos. Então, uma vez eu não sabia que isso era um problema. Eu tinha inveja de alguém e nem percebi que os meus pensamentos estavam errados. Mas agora, se o pensamento de inveja vem à minha mente, eu sei imediatamente, o Espírito Santo vem e então ele me lembra das Escrituras que me dizem para não ter inveja, e eu já sei como repreender esse pensamento errado. E às vezes até falo alto e digo, não, eu não vou ficar com inveja. Essa não é a vontade de Deus. Pai, eu oro para que essa pessoa seja abençoada em todas as áreas e eu estou feliz por ela. Você pode pensar naquilo que Deus quer que você pense. Você não tem que pensar em qualquer coisa que venha à sua cabeça. Esta escritura que acabei de citar é de 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Vou dizer de novo. As armas com as quais nós lutamos não são armas do mundo. Pelo contrário, elas têm o poder de derrubar todas as fortalezas. Você sabe o que é uma fortaleza? É uma área onde Satanás toma conta dos pensamentos em sua vida. É uma área onde ele cava, se esconde, e então ele se enterra, e então ele espera que você acredite nas mentiras. E isto é que é o engano. Nós somos enganados quando acreditamos em algo que não é verdade. Eu me pergunto em quantas mentiras você acredita hoje? Há mentiras nas quais eu acredito que não sei que estou acreditando, provavelmente, possivelmente, e eu oro para que Deus as revele a mim e mostre-me. Eu não quero passar minha vida acreditando em mentiras, quero conhecer a verdade, porque só a verdade pode nos libertar. Nós demolimos argumentos e toda a pretensão que se coloca contra o conhecimento de Deus e, Deixe-me dizer mais uma vez, e nós levamos cativos todos os pensamentos e os tornamos obedientes a Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que temos que renovar nossas mentes e fazemos isso com a palavra de Deus. Romanos 12, 2. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados na imagem de Jesus Cristo pela renovação da sua mente. Esta é a chave da vitória, renovar sua mente. Aprender a pensar do jeito que Deus quer que você pense. Se você quer ter o que Deus quer que você tenha, então você tem que aprender a pensar do jeito que Deus quer que você pense e falar aquilo que Deus fala. E não apenas falar e pensar de acordo com as suas emoções e pensar em todos os tipos de coisas que o mundo pensa. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Temos que ser transformados, mudados completamente pela renovação da nossa mente. Então vocês pode provar qual é a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Esta é uma escritura muito boa, porque está dizendo que se você realmente quer ver a perfeita vontade de Deus manifestada em sua vida, então você deve trabalhar com o Espírito Santo
para ter a sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Uma outra escolha. Escolha suas palavras e as escolha com muito cuidado. Agora, a Bíblia diz que nenhum homem consegue domar a sua língua. Que ela é um mal incontido, indomável. E assim, precisamos da ajuda de Deus, precisamos orar. Eu oro todos os dias. Deus, coloque um freio na minha boca para não pecar contra ti com a minha língua. Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à sua vista. Sei que não posso fazer isso sem Deus e que ainda cometo erros com a minha boca. Mas aqueles de vocês que falam demais, vocês precisam estar duplamente atentos. Porque as pessoas que falam muito têm uma tendência a cometer mais erros com a boca do que aquelas que são um pouco mais quietas. Não me admira que a Bíblia diga seja rápido para ouvir e lento para falar. Como costumamos dizer, só para rir um pouco, Deus obviamente quer que escutemos mais e falemos menos, por isso Ele nos deu 2 orelhas e uma boca. Caso contrário, teríamos 2 bocas e uma orelha. Provérbios 18, 21 diz que realmente vida e morte estão no poder da língua. Vida e morte, as palavras carregam poder. E aqueles que a amam comerão dos seus frutos. Sabe, as palavras são recipientes de poder, assim como esse copo contém a minha água, eu vou tomar um gole agora. Nham, 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 muito bom. Mas quer saber? Poderíamos tê-lo enchido com lama. E isto não teria um gosto muito bom. Suas palavras são recipientes para o poder e você pode escolher. Veja a nossa grande palavra de hoje. Você pode escolher com que você quer preencher essas palavras. Na verdade, a Bíblia diz em Tiago 1,26, aqueles que se consideram religiosos e ainda não mantêm uma rédea apertada em suas línguas, estão enganando a si mesmos e a sua religião é inútil. Oh, meu Deus! Sabia que algumas das pessoas religiosas são algumas das maiores fofoqueiras que você encontra em qualquer lugar? Algumas, não todas, felizmente, mas algumas são muito críticas e julgadoras e negativas. E elas se acham muito religiosas porque vão à igreja 2 vezes por semana. Mas a Bíblia diz que a sua religião é inútil e sem valor se você não controla a sua língua. Sabe, nós fazemos escolhas todas. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Todos os dias. Você pode ser amargo e ressentido, ou você pode perdoar. Você pode sentir pena de si mesmo, ou você pode assumir a responsabilidade por sua atitude, seus pensamentos e suas palavras e pedir a Deus para trabalhar com você, para mudar isso. Você pode reclamar da sua vida, ou você pode fazer algo sobre a sua vida. Você pode falar sobre o que você não tem, ou você pode ser grato pelo que você tem. Você pode escolher agora, hoje mesmo, deixar isso se tornar um novo começo para você. Você pode escolher ser grato, confiar, ter alegria, ter paz. Você pode escolher não ser cheio de autopiedade, inveja e raiva, ressentimentos e falta de perdão. Estas são coisas que envenenam a nossa vida e roubam a nossa alegria. Comece hoje fazendo boas escolhas. Escolhas que concordem com Deus, e então você vai ver algumas coisas novas e maravilhosas acontecerem em sua vida.
Eu amo a palavra. Eu seguro a minha Bíblia, eu abraço minha Bíblia. Eu sou conhecida por beijar a minha Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo ensinar a palavra de Deus. Eu amo ver o que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. E eu admiro você, respeito você por ter separado do seu tempo para vir até aqui e ouvir a palavra de Deus. E para todos vocês que estão assistindo pela TV, por tomar um tempo, muitos de vocês diariamente, sabe, para receber a palavra, porque a palavra de Deus, ela tem poder inerente. As palavras que nós falamos quando declaramos a palavra de Deus não são apenas palavras comuns, mas a palavra de Deus tem um poder inerente a ela. Isso significa que ela vem como balas de poder que tem a capacidade de mudar nossas vidas. E assim, vamos começar primeiro falando sobre o poder criador da palavra de Deus. Gênesis 1:13, Deus disse. Isso não é incrível? Que a Bíblia comece com Deus dizendo algo, e o bom é que o que ele disse para acontecer, aconteceu. E Deus disse, haja luz, então houve luz. As palavras contêm poder, assim como este copo de vidro tem água dentro dele. As palavras têm algo nelas. E se estas palavras são a palavra de Deus, estão cheias de poder criativo. Se são palavras sem sentido, ou palavras inúteis, ou palavras vaidosas, ou maléficas, então elas também estão cheias de poder, mas estão cheias de poder destruidor. Sabemos que se as pessoas nos dizem as palavras certas, isso pode fazer coisas maravilhosas dentro de nós, mas se nos disserem as palavras erradas, pode ser esmagador, e às vezes isto pode trazer uma vida inteira cheia de devastação. Então as palavras têm poder. E Deus, Ele nos deu a sua palavra. E Ele quer que nós acreditemos na palavra, que meditemos na palavra e que falemos a palavra de Deus. Não há nada que possa ser mais importante para nós em nossa caminhada com Deus do que aprender a declarar a palavra de Deus em voz alta com a nossa própria boca, porque os anjos, agora ouçam isso, os anjos ouvem a palavra de Deus. Eles não escutam minhas reclamações, não escutam suas reclamações, não se emocionam com os nossos resmungos, mas eles são movidos para a ação em nosso favor quando eles ouvem a palavra de Deus. Amém. Nós temos um livrinho que chamamos de o livro roxo. E é, na verdade, o poder secreto de falar a palavra de Deus em voz alta. Isso é algo que você vai querer ter, porque deixe-me dizer algo. Aprender a lutar contra o inimigo com a palavra de Deus é a melhor coisa que você pode aprender a fazer. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela é uma arma poderosa contra as forças das trevas. Que aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra fielmente. Isaías 55, 10 e 11. Quantos de vocês tomam tempo diariamente para confessar a palavra de Deus em voz alta? Ok. Bem, talvez cerca de 30%. Então temos um bom público hoje para aprender algo novo e o resto de nós pode ser encorajado a ser ainda mais fiel para declarar a palavra de Deus. Amém? Nós podemos chamar a existência as coisas que não existem. Nós não temos que chamar coisas que existem como se elas fossem sempre ficar assim. Sim, eu vou dizer isso de novo. Eu disse, nós podemos chamar as coisas que não são como se já fossem. Deus, Ele faz isso. Ele chama a existência as coisas como se elas já existissem. Está lá em Romanos 4. Mas o que fazemos muitas vezes ao passarmos por uma situação é que falamos daquilo como se nunca fosse mudar. E nós precisamos dizer, você tem que mudar. Entendeu? Circunstância perversa, você tem que mudar, porque o plano de Deus e o poder de Deus e as promessas são maiores que minhas circunstâncias. Eu sei que Isaías está aqui, mas às vezes é difícil falar e pregar e encontrar as coisas ao mesmo tempo, sabe? Pois como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá novamente, mas regam a terra, para que ela possa dar sementes ao semeador e pão ao que come. Agora vamos pensar, não vamos ler, vamos pensar. A chuva descendo do céu. E ela não volta lá para cima. Ela desce e faz alguma coisa. Ela rega a semente que está no chão. E aí nós temos uma colheita.
Então temos uma imagem da palavra aqui. Assim será a minha palavra, Deus falando conosco através do profeta, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem produzir qualquer efeito ou inútil, mas realizará o que eu quiser para o meu prazer e propósito e prosperará naquilo para o qual eu a enviei. Então Deus está dizendo, quando a minha palavra for falada, algo vai acontecer. Algo vai acontecer quando ela for falada. E é exatamente por isso que você, ao tirar esse dia de folga que muitos aqui fizeram, para vir até aqui e ouvir a palavra de Deus hoje, mesmo não fazendo sentido algum para o mundo, por que você faria isso? Mas você sabe o valor da palavra de Deus, e quando esta manhã acabar, você vai conhecer o valor da palavra de Deus mais do que jamais conheceu antes. Coisas estão acontecendo aqui enquanto a palavra é pregada. Sabe, o Salmo 107:20 diz, ele enviou a sua palavra e ele os curou e ele os tirou do poço e da destruição. E eu te digo algo, eu coloquei a minha fé naquela escritura que diz que quando eu falo a palavra de Deus, não sou eu, mas é pela palavra de Deus que as pessoas são curadas física, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, socialmente e de todas as maneiras possíveis. E eu acredito nisso. E eu acho que tenho feito a minha parte e quero falar com você sobre ser um receptor melhor. Eu tenho um objetivo hoje. O meu objetivo é ajudar todos nós a irmos mais alto em como nós recebemos a palavra e em como nós apreciamos a palavra e até mesmo em como nós respeitamos a palavra de Deus. Quando você for à igreja, nunca pense que você está apenas gastando seu tempo. Vá animado para ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouvir a palavra de Deus hoje, algo vai ser plantado na minha vida. Algo de bom vai acontecer em mim, eu vou mudar, as circunstâncias irão mudar. E entre lá e fique atento, como se aquilo fosse a coisa mais incrível que você poderia ouvir em toda a sua vida. Não se sente e fique mexendo no telefone. Desculpe, talvez eu seja um pouco antiquada, mas sabe... Eu sei que pessoas fazem anotações no telefone hoje em dia, e se você está fazendo anotações bíblicas aí é algo diferente, mas eu já tive pessoas me dizendo, eu precisei mandar uma mensagem para minha amiga enquanto você pregava, contando o que você disse. Bem, não é hora de falar com todo mundo o que eu estou dizendo, é hora de você realmente entender isso. É hora de absorver isto. Eu acho que não podemos nos atrasar quando chegar a hora de ouvir a palavra. Acho que não devemos sair mais cedo. Acho que não devemos nos levantar e correr para o banheiro. Você acha que eu nunca precisei ir ao banheiro enquanto estou aqui? Eu nunca saí daqui nenhuma vez.
Isso quer dizer que em 40 anos eu nunca saí do púlpito para ir ao banheiro. E eu posso dizer que eu gostaria de ter saído às vezes, mas eu nunca fui tomar um gole de água, ou fazer uma ligação, ou fazer qualquer outra coisa. Amém? E eu estou ajudando seus pastores agora. Estou ajudando porque eu não quero que faça isso só quando você vier a uma das minhas conferências. Quero que faça isso assistindo a Palavra pela TV. Quero que faça isso quando você estiver na sua igreja. Vamos ter um respeito maior pela Palavra de Deus e Deus vai fazer coisas maiores em nossas vidas. A palavra que sai da minha boca, agora, eu decidi que a minha boca é a boca dele, então a palavra que sai da minha boca terá o mesmo efeito que é falado aqui em Isaías 55. Então, sabe, eu acredito que quando nós confessamos a palavra de Deus com a nossa boca, não olhe para seus filhos e diga, você nunca vai mudar. Jamais olhe para qualquer pessoa e diga, você nunca vai mudar. É a pior coisa do mundo que você pode fazer com alguém. Não se sente para almoçar com os amigos e diga, o meu marido nunca vai mudar, os meus filhos nunca mudarão. O que você precisa dizer é, eu estou orando por eles e acredito que Deus está trabalhando agora mesmo em suas vidas. Quer saber, não adianta irmos à igreja culto após culto e termos prateleiras cheias de livros cristãos e todas essas coisas que temos se nós não vamos ficar firmes na palavra em tempos difíceis e manter firme a nossa confissão de fé, quando parecer que as coisas nunca vão mudar. Mas deixe-me dizer algo. Sabe, o seu milagre pode estar logo ali e o diabo não quer nada mais do que te fazer desistir. Quando a palavra de Deus é declarada, ela produz um efeito. Algo acontece. Ela convence, ela encoraja, ela salva. Mais de 600 pessoas entregaram suas vidas ontem ao Senhor. Algo aconteceu. E algo está acontecendo hoje aqui. E vou te dizer a verdade, se você não consegue entender o que está acontecendo aqui, e você diz, eu não entendo porque essas pessoas estão animadas, por que bater palmas, o que há com esta senhora, eu não entendo. Não importa se você não entendeu nada, se você apenas sentar aqui. Se você só sentar aqui, a atmosfera aqui é melhor do que em qualquer outro lugar que você poderia estar. Sabe por quê? Porque todos nós carregamos uma unção e a presença de Deus. Então aqui você não sente a pressão da maldade, do mal que você sente em outros lugares. A luz há aqui, não há trevas neste lugar. E é apenas um bom lugar para se estar. Se você está em uma boa igreja, basta ir e apenas se sentar lá e mergulhar na unção e na presença de Deus. Não fique pensando, eu ficarei feliz quando eles terminarem, eu estou com fome. E quer saber, se for para fazer isso comigo, não venha. Porque, quero te dizer, se você quer ter muito mais dos seus líderes espirituais, você é atencioso, você ora por eles, você fica animado. Amém? Porque sua fé pode tirar o melhor das pessoas que estão ministrando para você. Vamos lá, coloque uma demanda no meu dom. Coloque uma exigência no meu dom, liberar a sua fé. E aí você diz, Deus, eu estou esperando que você me dê respostas hoje. Eu espero que você quebre essas correntes de escravidão em mim. A sua palavra é poderosa. Fale comigo através do meu pastor. Fale comigo através do pregador. E aí você se senta lá e pronto. Não entre e diga... Ah, eu ouvi um zumbido, ó. Bem, só estou me divertindo um pouco com você, mas... pare de fazer isso. Amém? Obviamente, nem todo mundo faz esse tipo de coisa, mas há mais e mais e mais coisas acontecendo. Isso é só... Eu amo vocês, mas isso me irrita. The passion of your love drives me crazy.
pensaria se eu estivesse pregando e parasse para responder uma mensagem? Isso não soa ridículo, gente? Isso parece ridículo, não é mesmo? Ok, Hebreus 4:12. Pois a palavra que Deus fala está viva e cheia de poder. Vamos dizer novamente, a palavra que Deus fala está viva. Veja, é por isso que você pode entrar em um lugar como esse, você está arrastando para dentro, para fora, apenas arrastando. Mas aí vem a música, e vem a adoração, e a exaltação, e esta atmosfera cheia da palavra está cheia de vida. E algo acontece, você vai embora, e há alguma esperança, e você se sente melhor fisicamente. Cerque-se de algo bom. A palavra que Deus fala está viva e cheia de poder, tornando-a ativa, operante, energizante, totalmente eficaz. Então a questão é, a palavra de Deus está operando em você agora mesmo, podando coisas que não precisam estar lá. Amém? Ela é energizante e é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando na linha divisória do sopro da vida, a alma e o imortal espírito, nas articulações, medula, as partes mais profundas da nossa natureza, expondo e peneirando e analisando e julgando pensamentos e os propósitos do nosso coração. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus está viva e repleta de poder de ressurreição. O poder de Deus é inerente à sua palavra. Inerente significa existir em uma pessoa ou em algo como um elemento permanente ou inseparável. Então, toda vez que você diz, a palavra de Deus diz que Ele vai suprir todas as minhas necessidades, algo acontece nas suas finanças. Você pode não enxergar ainda, mas algo acontece. Agora, se você disser na segunda-feira, eu sou um ofertante, e a palavra diz que Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Vamos agir como crianças por um minuto. O que aconteceria se quando você dissesse isto, um anjo fosse liberado com a sua resposta financeira? Mas então na terça-feira, você está almoçando com seu amigo deprimido e infeliz, que já está assim há 20 anos e não tem nenhuma intenção de mudar, e não é alguém com quem você precisa andar, porque ele só te arrasta para baixo, mas no processo de falar sobre todos os seus problemas de novo, e de novo, e de novo, você acaba dizendo, sim, estamos falidos, eu sinto que nós nunca teremos nada, eu não posso pagar por isso, eu não posso pagar por aquilo, e blá, 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 blá. Bem, eu acho que o anjo vai ter que dizer, ops, voltando. Vamos, nós estamos fingindo, claro, mas acho que isso é real, certo?
E então talvez na quarta-feira você liga no meu programa e você pensa, ó sim, eu preciso crer em Deus, sim, glória a Deus, Deus vai suprir todas as minhas necessidades. E aí o anjo começa de novo. Amém? Vamos manter a nossa confissão e ser firmes no que nós acreditamos. Deus ama você, Ele tem um bom plano para a sua vida, você é a justiça de Deus em Cristo, se você realmente crê nele. Ele quer fazer coisas boas para você e Ele suprirá todas as suas necessidades. Se você é um ofertante, se mantenha assim, e mantenha assim, e mantenha assim, você tem que ter uma colheita. Agora, Tiago capítulo 1. Regue a sua semente com a palavra de Deus. Depois de estar aqui hoje, espero e oro para que você declare a palavra de Deus em voz alta como jamais fez em toda a sua vida. Tiago 1:21. Então livre-se de toda a impureza e do crescimento desenfreado da maldade, com o espírito humilde, gentil e modesto. Aqui vamos nós, é assim que recebemos a palavra. E com o espírito humilde, gentil, modesto. Receba e acolha a palavra que foi implantada e enraizada em seu coração. Agora eu amo isso, veja, a qual contém o poder para salvar a sua alma. Agora, como crentes, nós já nascemos de novo e o nosso espírito está em boas condições. Deus vive lá, a santidade está lá, a santificação está lá, há todo tipo de coisas boas lá, mas a nossa alma ainda está uma bagunça. Eu estou falando de quando começamos a nascer de novo. Então eu posso ser tão salvo quanto se pode ser e ainda ter atitudes ruins e amargura, ressentimento, falta de perdão. A sua alma é a sua mente, vontade e emoções, e ela precisa ser salva. Isto acontece através de um processo chamado santificação. Nós somos santificados em Deus, através de Cristo, mas o Espírito Santo então chega e então ele vai de pouco a pouco usando a palavra de Deus, trabalhando em nossas vidas, e então nossa mente é renovada e nossa atitude melhora, nós mudamos, e isso não acontece sem megadoses da palavra de Deus. E é por isso que você acha que pode ir à igreja só no Natal e talvez no dia de ação de graças e dormir durante o sermão de 20 minutos, sabe? Meu Deus. Eu me lembro de ter ido à igreja uma vez, era uma grande organização religiosa, eu nem sei por que eles me chamaram, mas me chamaram, sabe? E então eu estava ali sentado entre o bispo, o doutor Aquino e o reverendo, sabe? Eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? E então me perguntaram quanto tempo eu queria para fazer a minha palestra. Bem, em primeiro lugar, eu não planejava falar, eu queria pregar. E eu amo quando as pessoas me dizem, eu amo as suas conversas. E eles disseram, por quanto tempo você planeja falar? E eu disse, cerca de uma hora. E eles arregalaram os olhos e eles disseram, nós nunca temos, nós só damos 20 minutos, sabe? E então Dave, ele disse, bem, se você queria que ela falasse por 20 minutos, é melhor deixar que ela vá por último e deixar ela respirar, porque as introduções dela são mais longas do que isso. Sabe, quando você está com fome, você não quer um lanche. Você pega um aperitivo para te ajudar a sobreviver até a refeição chegar aqui. Nós temos que comer, amém? Eu também gosto, esse é o nosso problema. Agora veja isso, aqui está o que eu amo. Voltemos a Tiago 1:21. Livre-se de toda impureza e do crescimento desenfreado da maldade e Agora, com que tipo de atitude viemos e recebemos? Com humildade? Em outras palavras,
eu preciso disso. Não importa o que você esteja pregando hoje, eu preciso disso. Sabe, se eu dissesse a vocês o que eu ia pregar hoje, alguns não voltariam aqui. Porque pensariam, eu não preciso disso. Nós precisamos de tudo. Não há nada do qual não precisamos. E não importa quantas vezes você tenha sublinhado isso na sua Bíblia, não significa que você não precise. Mesmo que sejamos muito bons em praticar isso, ainda precisamos, porque nós precisamos ser revigorados e lembrados mais e mais e mais uma vez. Então vamos ter a atitude, sabe? As pessoas dizem, o que você vai pregar? Não importa o que eu vou pregar, você precisa. Nós não devemos escolher e selecionar, bem sabe? Na verdade, eu acho que vou contar o que vou pregar hoje à noite, só para ver quantos de vocês têm coragem de verdade. Orgulho e humildade. Agora descobrirei se tem alguns cristãos de verdade aqui. Sim, vá em frente, reúna todas as pessoas arrogantes de mente soberba e cheias de si que você conhece e arraste-as para cá nesta noite. Se ofereça para alimentá-las, por alimento elas vêm. Com espírito humilde, gentil, modesto, recebam e acolham. Eu preciso disso, eu preciso disso. Acolham a palavra agora. Respeite a palavra, honre a palavra e espere que a palavra trabalhe em você. Nunca saia de onde você ouviu a palavra ser pregada com uma unção e pense bem, eu não entendi nada. Mesmo que não saiba o que, você entendeu algo? Porque a palavra de Deus está cheia de poder. Agora há algo na Bíblia amplificada que é muito falado, o Salmo 119. Se você nunca estudou o Salmo 119, eu quero te dar um para casa hoje. Ele é todo sobre o poder da palavra de Deus. Todo o Salmo, todos os 166 versos são sobre o poder que está na palavra de Deus. E é uma peça incrível da literatura bíblica, a qual nos encoraja e nos ensina. E assim, uma das coisas que o Salmo 119 diz, como por exemplo o 119:56 diz, e isto eu recebi como um presente de sua graça e como a minha recompensa é que eu mantive os seus preceitos. Então ele diz, a minha recompensa é que eu mantive a sua palavra. Veja, a obediência a Deus é uma recompensa. Viver um estilo de vida obediente é uma recompensa para nós, porque nós nos sentimos tão bem quando nós sabemos que estamos fazendo o certo. Então é disso que eu gosto. Isto é trazido assim nesta tradução em particular. Isto foi o que eu fiz com a palavra. Eu a ouvi, eu a recebi, eu a amei, eu a obedeci. E eu amo isso. Sabe, a palavra de Deus, é claro, é muito importante para as nossas vidas. E ela realmente traz cura para nós, traz instrução, ela nos dá conhecimento e sabedoria. E eu acredito que sempre que tivermos a oportunidade de ouvir a palavra, nós precisamos realmente abordá-la com reverência e com grande respeito. Eu acredito que o poder que está na palavra de Deus pode mudar qualquer coisa que precisa ser mudada em sua vida. Então eu encorajo você a amar a palavra, ouvi-la, recebê-la e amá-la e obedecê-la.